Ora, boa noite a todos. É com todo o gosto que aqui estou uma vez mais e desta vez para virarmos a página seguinte da codificação básica. Nas palestras anteriores abordamos toda a codificação básica, as 5 obras. Se recordam, começou no Livro dos Espíritos, depois Livro dos Médiuns, depois o Evangelho, imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que só mais tarde é que fica Evangelho segundo o Espiritismo, lembram-se desse pormenor do Evangelho. Depois tivemos o Céu e Inferno, que é uma das obras que teve uma atualização após a morte de Kardec, passado uns meses dele ter morrido, mas não é a única. Depois a última obra que ele faz em vida, sem saber que era a última que ele iria fazer, é a Gênese, que aparece em 1868, mais ou menos um ano e 3 meses antes dele falecer. Aparece a primeira edição e ele ainda assiste à reimpressão da 4ª edição, mas é uma reimpressão, não havia alterações. Ele morre e, passado 3 anos, em 1872, há uma edição nova, ampliada, melhorada, tal como vem dito na própria obra que hoje se pode adquirir, que é a 5ª edição da Gênese, que tem causado alguma celeuma. Este ano fazemos os 150 anos, tem causado alguma celeuma, exatamente porque é publicada 3 anos após a morte. Há quem diga que foi adulterada, isso é um termo demasiado forte, mas o que é certo é que ela é diferente da 4ª e das anteriores, mas daí a justificar uma adulteração parece-me que também eu considero muito forte, porque senão teríamos que contar com a cumplicidade traiçoeira da sua esposa, Amélie Boudet, que afinal ela, após a morte de Kardec, logo no mês a seguir começa a estabelecer os fundamentos de uma sociedade anónima de espiritismo, com o seu secretário Le Marie e outros, num total de 7, fundam uma sociedade anónima que retém os direitos das obras de Kardec, nessa altura, após a sua morte, continuando a Sociedade Espírita de Paris, dedicada fundamentalmente à investigação doutrinária. E, passado 3 anos, portanto, a Amélie Boudet é a supervisora daquela sociedade anónima, é a viúva de Kardec, e é publicada uma edição que está lá escrito, corrigida e ampliada. Portanto, e nunca causou problemas até vir um senhor, nome Henri, passado exatamente 1 ano de morrer, a Amélie Boudet, já entrar na década seguinte, 12 anos depois desta publicação, e no ano a seguir, de uma forma um pouco, pelo menos com uma oportunidade considerável, Henri Saussé faz um artigo muito estranho, dizendo que há uma adulteração daquela obra. E claro, isso tem levantado algumas polémicas, portanto talvez algum de vocês tenham já visto. A minha recomendação é que não deixemos de ler as duas. Eu já comparei as duas, não consegui ver adulteração. Vi alteração, não consegui ver adulteração. Eu aconselho a todos que o façam. Portanto, é a polémica que envolve essa obra, que é, somando ao Céu e Inferno, é uma das obras que tem uma atualização após a morte de Kardec. A do Céu e Inferno se calhar não teve, porque foi logo passado ali 2 meses dele ter morrido. Esta teve, mas por certo eram o que havia dos apontamentos dele. Uma outra obra que ainda aparece quase 21 anos depois de ele ter falecido é esta, que aqui está. Não pertence à codificação básica, mas é uma obra essencial para quem queira estudar a codificação básica e entender as nuances da natureza do espiritismo e de toda aquela ambiência que vivia Kardec na altura em que ele fez esta obra magistral. Ninguém nunca pôs esta obra em causa, talvez porque a maioria das coisas que se encontram nela também foram sendo publicadas na Revista Espírita por Kardec,
mas é incontornável, como vos digo, para se perceber, inclusivamente para eu me basear para vos dizer que é a minha opinião, mas é a minha verdade, ok? A outras haverá, mas é a minha verdade, e uma das razões que eu apresento são mensagens que aqui há sobre a Gênese, em que exatamente há espíritos a dizerem a Kardec que trabalhe na alteração da Gênese, que não adie muito isso para que saia em tempo, e ele anue. Portanto, então havia uma alteração em curso. Ok? Mas claro, só com a razão se lá pode chegar. E cada um de vocês terá que, se tiver interesse, realmente terá que também pegar na razão e estudar. E esta é uma obra. Isto é muitas vezes designado como o testamento doutrinário de Kardec. E já vamos ver porquê. Muito bem. Ela é publicada em janeiro de 1890, portanto já 21 anos depois da morte de Kardec. Já tinha morrido também a sua viúva, há cerca de 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, e é publicado por um homem que está no centro das discórdias relativamente à Gênese, que é Lemarie, que era secretário pessoal de Kardec, é quem está na Sociedade Anónima quando é publicada a 5ª edição da Gênese, mas ainda com a viúva viva, e depois é ele que segue os destinos desta Sociedade Anónima, que vai tomando outros nomes. Aqui, na altura, já era a Sociedade, era a Livraria Espírita, como já vamos ver. Isto do que é? São apontamentos pessoais que ele tinha deixado, é do seu espólio pessoal, e que tem um valor significativo. É como não encontro outro nome para vos dizer isso, e vou tentar demonstrar porquê. Muito bem. Portanto, para esta palestra vamos seguir mais ou menos a forma como temos andado a abordar as outras. Vamos começar por olhar para as obras póstumas, perceber o porquê, porque é que afinal estas obras póstumas foram feitas. Vamos então depois olhar para as questões da publicação. Ela não tem edições, foi publicada, editada assim, e o que temos hoje é uma cópia dessa altura, de 1890. E depois vamos olhar para a estrutura das obras póstumas, mergulhar em cada uma das partes para que quem possa vir a ter interesse saiba o que procurar e o que lá vai encontrar. Vamos então começar por ver porquê. Vamos socorrer-nos de um filmezinho. O pedagogo, linguista e cientista francês Hippolyte Léon Denisard Rivail foi um instrumento de um espírito de verdade que possibilitou o advento do Consolador prometido por Jesus. Esse Consolador é a doutrina espírita, a terceira revelação de Deus aos homens. Em 31 de março de 1869, o inesquecível codificador da doutrina espírita desencarnou em plena atividade na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas aos 65 anos de idade. No entanto, o codificador do Espiritismo era portador de uma rara capacidade de trabalho e de uma férrea determinação em abordar todas as questões relativas ao Espiritismo. Por essa razão, suas corajosas investigações, pesquisas, dissertações, publicações sempre estiveram em estágio muito avançado de preparação, e seus livros elaborados bem antes da sua publicação. Com esforço muito grande, sua viúva e seus amigos publicaram o livro Obras Póstumas, apresentando vários estudos desse apóstolo de espírito de verdade que nunca haviam aparecido em lugar algum. Esse livro representa o testamento doutrinário de Allan Kardec, e nele se pode conhecer o drama de um homem que, tendo estado muito à frente de seu tempo, teve que enfrentar pelejas muito ásperas, resistências quase intransponíveis, opositores ferozes e também a incompreensão e a deslealdade de pessoas muito próximas e íntimas que desejavam colocar-se acima da doutrina espírita. Muito bem, como eu vos dizia, isto é um verdadeiro testamento doutrinário de Kardec. Para se entender coisas que ele não disse claramente, coisas que eram muito íntimas, há ali apontamentos muito íntimos, mas coisas também que mostram a visão de futuro que ele tinha, e tem uma visão muito clara. A última parte, quando ele fala da Constituição do Espiritismo, que ele faz publicar na Revista Espírita em 1868, em dezembro de 68, ele dá apontamentos muito sérios que ainda hoje nos devem guiar, e vamos ver porquê. Ora bem, esta obra, como vos disse, aparece em 1890, é publicada pela uma das sucessoras,
vai mudando de nome, a Sociedade Anónima de Espiritismo, fundada pela sua viúva logo no ano em que ele morre, 1869, vai mudando de nome, etc. Portanto, e nessa altura, em 1890, Boudet já tinha morrido, mas ainda sobrevive o Pierre Lemarie, que está envolvido na polémica, chamam-no que ele é que fez as alterações da Gênese e tal, e portanto ele também era médium no tempo de Kardec e era secretário dele e tal, e é ele quem está a dirigir esta Sociedade de Livraria Espírita, que fisicamente ocupava este lugar que aqui está, numa rua de Paris, em 1890, e é ele que, portanto, dirigindo esta Sociedade da Livraria Espírita, faz sair estes apontamentos de Kardec, o que tinha sobrado, o tal testamento doutrinário de Kardec. Tem esta forma, quando foi publicada tem esta forma, é a primeira edição e única em termos de, não há alterações, é a primeira e agora tudo o que podemos ler aí é baseado nesta, não há alterações. Tinha esta forma na altura. Qual é a sua estrutura desta obra? Ela tem uma estrutura ternária, mas começa no seu primeiro ponto, ela tem uma biografia de Kardec e tem um discurso fúnebre de Flammarion. Flammarion era um astrónomo contemporâneo de Kardec, tinha trabalhado com Kardec, era um cientista, também tinha algumas capacidades mediúnicas, e escreveu algumas obras que contribuem, são um sério contributo para quem queira investigar a pluralidade dos mundos, ok? Vamos ver também o discurso, parte do discurso que ele faz no dia do funeral de Kardec. E isto constitui a primeira parte da obra, dos três pilares que a obra tem. Um segundo pilar tem aspectos doutrinários relativos à doutrina, à natureza do espiritismo, as alternativas da sua interpretação, coisas sobre a arte, coisas muito giras. A maior parte delas, sem dúvida, publicadas ao longo do tempo na Revista Espírita e aqui, todas juntas. Mas tem mais algumas coisas, como mensagens, que recebeu de vários espíritos, mas que ele não publicou. E tem depois, numa terceira parte, esta parte que eu vos falo, que é uma visão, tem dois momentos. Tem uma visão primeira, que era a missão dele, e ele mostra-nos, e vamos ver, mensagens que ele recebeu dos espíritos, que lhe diziam, ainda antes dele publicar o livro dos espíritos, qual era a missão dele, o que é que se esperava dele. Não veio publicar nem lá nenhum, estavam nos apontamentos dele, ele entendeu que não devia publicar, estão ali, estão agora aqui, é o seu testamento doutrinário. E num outro momento, ele tem um momento de visão, é colecionada aqui nesta parte da Constituição do Espiritismo, é a sua visão de como devem ser o movimento espírita, como deve ser organizado, como deve reger-se a Constituição, que ele chama a Constituição do Espiritismo, portanto, uma visão do futuro, e que tem coisas muito interessantes, muito úteis para quem queira entrar ou queira ter responsabilidades, ou seja, chamado a ter responsabilidades na condução do movimento espírita. Muito bem, são estas as três partes, digamos. Vamos então mergulhar na primeira. A biografia de Kardec mais ou menos já conhecemos, mas vamos revisitá-la num instante. Hippolyte Léon Denisard Rival, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizavam um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rival tornou-se conceituado mestre, não só em letras como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rival
para outra tarefa, a codificação do Espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. Isto é uma biografia muito resumida e focada fundamentalmente nos 12 anos que ele dedica à compilação da obra básica. No entanto, na biografia que podem ler, estende-se por várias páginas, é deliciosa, vale a pena e é muito mais abrangente, mostra detalhes muito interessantes sobre esta personalidade do codificador. A seguir vamos ver o que eu considero de mais importante Senhores, do discurso deixemos de apenas que Flammarion das nossas em mentes frente ao cadáver desçam de Kardec sobre a quando ele face. falece. Senhores, deixemos apenas que das nossas mentes desçam sobre a face impassível do homem ora estendido diante de nós, testemunhos de afeição e sentimentos de pesar que lhe permaneçam ao derredor em seu túmulo, qual embalsamamento do coração. A morte o surpreendeu no momento em que, com a sua infatigável atividade, trabalhava noutra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Pela Revista Espírita e pela Sociedade de Paris, cujo presidente ele era, se constituíra de certo modo o centro a que tudo ia ter, o traço de união de todos os experimentadores. Suscitou rivalidades, fez escola de feição um pouco pessoal, havendo ainda alguns dissídios entre os espiritualistas e os espíritas. Doravante, senhores, devemos unir-nos, todos, por uma solidariedade fraterna, pelo desejo geral e impessoal do verdadeiro e do bem. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Aplicava sem cessar à sua obra as indicações íntimas do senso comum. Esse estudo, que foi lento e difícil, tem que entrar agora num período científico. Esse método tem de tomar os fenômenos de ordem misteriosa a que assistimos para os dissecar, medir e definir. O Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência, da qual apenas conhecemos o ABC. A imortalidade é a luz da vida, até a vista. Isto é um exemplo daquilo que, na minha verdade, é o mais importante, mas aconselho-vos a ler, é longo também, mas é delicioso, vale a pena ler. Para mim, o que eu elejo como pontos mais importantes deste discurso é: ele era o bom senso encarnado, o Espiritismo não é uma religião, é uma ciência e doravante há que medir, avaliar, comparar, tal como se utiliza em qualquer ciência. Portanto, é isto que também é o nosso legado. O Espiritismo é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais. Não é nenhuma religião, ok? Só se interpretarmos mal o que significa o termo, mas infelizmente temos só um termo para significar várias coisas e daí muitas vezes haver estas dúvidas. Esta é realmente o monumento funerário que está no cemitério Père Lachaise, em Paris. Algum dia quem já lá foi sabe, mas quem não foi e possa ir, nas cercanias ali de Paris, vai-se lá de metro. Tem lá uma estação de metro, inclusivamente, e está lá este túmulo. Não foi o sítio onde ele foi enterrado. Ele foi enterrado primeiro num outro cemitério mesmo, dentro de Paris. Depois houve uma guerra, a Prússia invadiu a França e tal, durante ali uns anos, e só mais tarde é que ele é mudado, onde também está o Camille Flammarion, também está neste cemitério, estão vários. É mudado para este cemitério, onde estão figuras gradas não só do espiritismo, mas da política, da história, enfim, de França. Muito bem. Vamos agora, vista esta primeira parte, que tem fundamentalmente a sua biografia e este discurso maravilhoso de despedida, vamos agora olhar para os seus apontamentos, aspectos doutrinários que ele deixou. Há vários. Começa neste, por exemplo. Só é inabalável
A fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada. Este pensamento é vertido, nomeadamente no Evangelho segundo o Espiritismo, e começa por ser vertido logo na primeira edição, quando ainda se chama a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Há um capítulo que é A Fé Move Montanhas, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que dedica exatamente isto, em que ele chama a atenção que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer momento. Daí, isto não ser um dogma, não é uma doutrina dogmática. Tem que se usar a razão para se entender. Tem que se poder justificar a nossa fé. Cremos em determinada coisa, porquê? Não é porque nos digam, ok? Nós temos que saber justificar porquê. Também fala... As almas ou espíritos dos que aqui viveram constituem o mundo invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Daí resulta que desde que há homens, há espíritos, e que se estes últimos têm o poder de manifestar-se, devem tê-lo tido em todas as épocas. É o que comprovam a história e as religiões de todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos assumiram grande desenvolvimento e tomaram um caráter mais acentuado de autenticidade, porque estava nos desígnios da providência por termo a praga da incredulidade e do materialismo por meio de provas evidentes, permitindo que os que deixaram a terra viessem atestar sua existência e revelar-nos a situação ditosa ou infeliz em que se encontravam. Portanto, o Espiritismo não veio inventar nem trazer a mediunidade, veio apenas explicá-la e desmistificar uma série de ideias que se tinha, porque os espíritos comunicam-se desde que existe a humanidade, porque os espíritos somos nós estamos no início da humanidade, portanto, e vamos nos comunicando, encarnados, desencarnados, e produzimos fenómenos, e ele vem apenas estabelecer as leis que regem esta capacidade mediúnica. Nada de miraculoso, nada de transcendente, nada de milagroso. É isto que ele chama a atenção. Neste capítulo ele chama a atenção disto, e com base neste capítulo ele também há muitos apontamentos que estão vertidos no livro dos médiuns. A questão da natureza do Cristo foi debatida desde os primeiros séculos do cristianismo e pode-se dizer que ainda não se acha solucionada. Foi a divergência das opiniões sobre este ponto que deu origem à maioria das seitas que dividiram a Igreja há 18 séculos. As opiniões se firmaram mais sobre abstrações do que sobre fatos. Sobretudo, o que se procurou foi saber o que o dogma continha de plausível ou de irracional, deixando-se geralmente de um lado e de outro de assinalar os fatos capazes de lançar sobre a questão uma luz decisiva. Mas onde encontrar esses fatos, senão nos atos e nas palavras de Jesus? Nada tendo ele escrito, seus únicos historiadores foram os apóstolos, que tampouco escreveram coisa alguma quando Cristo ainda vivia. Aí somente é que se há de procurar a chave do problema. Todos os escritos posteriores são apenas, e não podem deixar de ser, simples comentários ou apreciações, reflexos de opiniões pessoais, muitas vezes contraditórias, que em caso algum poderiam ter a autoridade da narrativa dos que receberam diretamente do Mestre as instruções. Aqui neste capítulo encontramos contributos que ele utiliza no Evangelho segundo o Espiritismo e utiliza também na Gênesis, quando fala da natureza do Cristo. E pretende justificar, de alguma maneira também, porque a necessidade que ele teve de escrever o Evangelho,
por causa das interpretações dúbias que vinham sendo aceitas, e a desmistificação um pouco do Cristo em si, da natureza do Cristo. Eu dou-vos um exemplo. O exemplo que radica um pouco nos dogmas e as religiões ao interpretarem as cristãs, e estamos a falar da natureza de Cristo, vamos falar das cristãs, fazem as suas interpretações e muitas vezes criam, bem intencionadas, mas criam coisas que caem pela base. Vou buscar um exemplo da religião cristã católica. Vou buscar uma prece muito conhecida, Ave Maria, ok? Ave Maria, vamos lá ver se eu consigo dizer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, não é? Depois diz assim, logo a seguir, Santa Maria, Mãe de Deus. Deus teve mãe, ok? Mas toda a gente diz isto. Eu, por acaso, porque até gosto da oração, eu substituo aqui, digo Mãe de Cristo. Mãe de Cristo está certo, para mim está certo. Mãe de Deus não está certo. Estão a ver? Mas há muitas coisas assim, ok? Há muitas coisas assim. Mas o Espiritismo também tem as suas coisas. Muito bem, sigamos. A beleza do ponto de vista puramente humano é uma questão muito discutível e muito discutida. Belo, realmente belo, só é o que o é sempre e para todos. E essa beleza eterna, infinita, é a manifestação divina em seus aspectos incessantemente variados. É Deus em suas obras e nas suas leis. Eis aí a única beleza absoluta. É a harmonia das harmonias e tem direito ao título de absoluta, porque nada de mais belo se pode conceber. Quanto ao que se convencionou chamar belo, e que é verdadeiramente digno desse título, não deve ser considerado senão como coisa essencialmente relativa, porquanto sempre se pode conceber alguma coisa mais bela, mais perfeita. Somente uma beleza existe, e uma única perfeição: Deus. Fora dele, tudo que adornarmos com esses atributos não passa de pálido reflexo do belo único, de um aspecto harmonioso das 1001 harmonias da criação. É um capítulo também muito interessante, que endereça às questões da arte, seja da música, seja da dança. Há algumas religiões que, pelo menos nas suas fases embrionárias, olhavam um pouco para as artes como algo do demónio. Não, é divino também. Quanto-vos uma anedota simples, consta que um religioso radical do Médio Oriente vai apanhar um táxi em Londres. E entra no táxi e o taxista tinha música atual a tocar no táxi. E ele, de uma forma muito intempestiva, diz logo ao condutor: olha, não se importa desligar o rádio, porque a minha religião não permite que eu ouça música. E o taxista, ok, bem educado, desliga o rádio, para o carro, sai cá fora e abre-lhe a porta. O que é que você me está a fazer? Olha, você aguarde aí, porque no tempo da sua religião, não é? Portanto, os rituais, também não havia táxis e vem aí de certeza um camelo buscá-lo. Pronto. Ok, seguindo. Este capítulo é muito interessante, tem as 5 alternativas da humanidade. São as correntes filosóficas para explicar a vida humana que ele tinha na altura, que haviam na altura, mas são válidas hoje. Portanto, havia a materialista, a deísta, a dogmática, a panteísta e a espírita. Vou só recordar-vos a espírita, que é que nos interessa, mas aconselho-vos a ler, porque reparem, por exemplo, esta deísta, a espírita é deísta, baseia-se num Deus único, ok? Tem umas outras interpretações a seguir. Vamos ver então o essencial dela. Doutrina espírita ou princípio inteligente é independente da matéria. A alma individual pré-existe e sobrevive ao corpo. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas,
Sem exceção, as almas ou os espíritos progridem mais ou menos rapidamente, mediante o uso do livre-arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. A vida espiritual é a vida normal, a vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. O estado corpóreo é necessário ao espírito, até que haja galgado um certo grau de perfeição. E de cada vez encarna com o progresso que haja realizado em suas existências precedentes e na vida espiritual. Quando, num mundo, alcança tudo o que aí pode obter, deixa-o para ir a outros mundos, intelectual e moralmente mais adiantados, até à perfeição de que é suscetível a criatura. A punição que sofrem é consequência do seu endurecimento no mal, de sorte que, com o perseverarem no mal, eles se punem a si mesmos, mas a porta do arrependimento nunca se lhes fecha e eles podem, desde que o queiram, volver ao caminho do bem e efetuar, com o tempo, todos os progressos. Portanto, isto é um resumo do que é a doutrina espírita. A morte não é o fim de nada, é tão só o oposto do nascimento. Vivemos em várias dimensões, em vários mundos, não há pecados para toda a eternidade, não há faltas irreparáveis, há sempre uma esperança e uma continuidade em direção à eternidade e à felicidade. E essencial, e distingue-nos, por exemplo, das teorias panteístas, somos o que somos individualmente, sempre, não faria sentido nenhum. Nós agora fazemos o desenvolvimento que fazemos moral e intelectual nesta encarnação e a seguir perdemos o corpo e então o nosso espírito volta para o todo, como se fosse o fluido vital que anima os corpos quando a gente vem cá. Não, mas há doutrinas que advogam isso. Portanto, com individualidade, nós herdamos de nós próprios. É uma evolução individual ligado a toda a comunidade com que progredimos pelo mesmo caminho. Também tem esta última parte neste capítulo que também é muito interessante. Aborda temas como a morte espiritual, a vida futura, as expiações coletivas, o egoísmo e orgulho, os desertores, e há aqui um capítulo que eu gosto mais em particular, que são as respostas aos detratores de espiritismo. Vamos só ouvir um bocadinho do que nos diz. É imprescritível o direito de exame e de crítica, e o Espiritismo não alimenta a pretensão de subtrair-se ao exame e à crítica, como não tem a de satisfazer a toda a gente. Cada um é, pois, livre de o aprovar ou rejeitar. Mas para isso, necessário se faz discuti-lo com conhecimento de causa. Ora, a crítica tem por demais provado que ele ignora os mais elementares princípios, fazendo-o dizer precisamente o contrário do que ele diz, atribuindo-lhe o que ele desaprova, confundindo-o com as imitações grosseiras e burlescas do charlatanismo, enfim, apresentando como regra de todos as excentricidades de alguns indivíduos. Também por demais a malignidade ha querido torná-lo responsável por atos repreensíveis ou ridículos, nos quais o seu nome foi envolvido incidentemente e disso se aproveita como arma contra ele. Este capítulo tem contributos que vocês poderão encontrar numa outra obra que não pertence à codificação básica, mas também é essencial, de leitura essencial, que é uma obra que se chama O que é o Espiritismo, publicada em 1859. É publicado o Livro dos Espíritos em 57, em 58 começa a ser publicada a Revista Espírita e em 59 ele publica esta pequena obra, que é O que é o Espiritismo, está à disposição nas nossas livrarias e que eu recomendo. E há uma parte inicial em que ele exatamente tem alguns discursos com o cético e outros. Ele vem buscar aqui a argumentação interessante que está também invertida nessa obra. Bom, e isto finaliza esta primeira parte, que digamos que é a segunda. Começamos por ver uma primeira que tem a biografia e o discurso de Flammarion, depois a dita primeira parte tem aspectos doutrinários, onde vamos encontrar contributos que ele utilizou em várias obras, não só da codificação básica, mas também da complementar escrita por ele,
E por último temos esta parte segunda, que tem dois momentos. Tem um primeiro momento em que são coligidos os dados que clarificam o que era a missão dele. São mensagens, fundamentalmente, que ele não as publicou, até por uma questão talvez de decoro, porque se referiam a ele, mas estão lá, são mensagens de 56, nós vamos ver mensagens antes da publicação do Livro dos Espíritos, depois vamos ver uma a seguir, para caracterizar, por exemplo, a missão. E depois a sua visão do futuro, que vamos olhar para ela. Vamos começar pela missão e realmente vamos ver 3 pontos até abril de 56, maio e junho de 56. Portanto, o Livro dos Espíritos aparece em 57, 18 de abril de 1857. Isto, digamos que é a preparação dele, aquilo em que lhe é dito o que é que se espera dele, que obra é que está à frente dele e como ele a deve abordar. É preciso som para a gente ouvir aqui estas mensagens. Deixará de haver religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, a tua missão... Muito bem, esta é uma das primeiras missões, das primeiras indicações que ele recebe sobre a sua missão, e logo lhe é dito, atenção, não vais criar mais uma religião, vais clarificar os problemas que estão aí para trás. Portanto, isto recebe em 30 de abril de 1856, através da senhorita Jafé. Esta senhorita Jafé consta que era uma encarnação anterior de Francisco Cândido Xavier. Poderíamos falar isso depois noutra altura. Muito bem, depois disso ele recebe Se observares as tuas uma outra aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente, para estares pronto, pois mais próximo do que pensas vem o dia. Hahnemann. Portanto, este já se identificou, é o espírito Hahnemann. Portanto, estamos em 56, também pela mesma médium, e ele, vocês estão a ver a responsabilidade que ele estava, sem querer, estavam-lhe a despejar ali uma responsabilidade, imaginai-vos no lugar dele, hein? Mas era esta a missão que a espiritualidade lhe exigia. Também esta. Para tais missões, não basta a inteligência. Exigem-se, por fim, devotadamente, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito da verdade. Portanto, esta é a última mensagem que ele recebe antes de publicar a primeira obra da codificação básica sobre a sua missão. E cá está o apelo, atenção, não basta a inteligência, também é preciso devotamento, abnegação e disposição de sacrifícios. Portanto, a tua missão tem que ver com isto. Portanto, vejam o que é um depósito de grande responsabilidade, só mesmo um ser mesmo vocacionado, com uma grande motivação e forte, espiritualmente, poderia dar conta de uma missão deste género. Depois vem a publicação do Livro dos Espíritos e ele recebe uma última já em 1860, portanto o Livro dos Espíritos é publicado em 1857, não é? Portanto 18 de abril de 1857, e em abril de 1860 ele recebe esta mensagem, que é a última que fala sobre a sua missão. Deixai que falem, deixai que pensem livremente, tudo, exceto a felicidade eterna, dura pouco. Tudo vos será levado em conta e ficai sabendo que, para ser-se feliz, é preciso que se haja contribuído para a felicidade dos pobres seres de que Deus povoou a vossa terra. Permaneça, pois, tranquila e serena a vossa consciência, é o percurso. Portanto, um apelo à busca continuada da felicidade, e que o trabalho dele também era parte dessa felicidade que ele ia trazer a todos nós pela clarificação de uma série de questões dogmáticas que tínhamos. Portanto, isto tem a ver com a missão dele. A outra parte, a parte da visão do futuro, qual era a ideia dele para o movimento espírita após ele desencarnar, portanto ele também pensava nessas coisas, divide-se fundamentalmente em 3 partes. Tem um chamado Projeto 1868, ele começa a trabalhar em 1868, o ano antes
dele morrer. Ele não sabia que ia morrer no ano seguinte, como todos nós não sabemos. Portanto, mas começa ele a pensar neste projeto espiritismo, a Constituição do Espiritismo, que ele ainda publica em 1868, a visão que ele tem de como deve ser organizado o movimento espírita, e depois termina com um credo espírita. Vamos olhar para o projeto 1868, e nesse projeto ele tem a visão que hoje se aplica. Aliás, esta casa integra isto. Portanto, ele entende que o espiritismo o movimento espírita deve integrar uma casa espírita, a casa espírita, o centro espírita, a associação espírita. Deve ser uma escola, deve ter uma parte de ensino, deve publicitar o seu trabalho, seja, hoje temos a internet, na altura havia só jornais, era a revista espírita, por aí adiante. E ele falava nas viagens. As viagens hoje são as palestras, os palestrantes que vêm, que passam, vão a outros centros. Portanto, é isto que ele também... Isto é, para unificar o movimento, é necessário que se conheça, não se viva só o espiritismo só num determinado local, só com uma determinada visão, mas possamos nós contrastar a nossa visão. Onde nos deslocamos nós, outros deslocam-se palestrantes à nossa casa e mostram-nos também o seu ponto de vista. Era esta a visão que ele tinha em 1868. E ele dizia, portanto, um dos maiores obstáculos capazes de retar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. O único meio de evitá-la é formulá-la em todas as suas partes e até nos mais íntimos detalhes com tanta precisão e clareza que impossível se torne qualquer interpretação divergente. E ele não é por acaso que ele fala nas interpretações divergentes. Já vamos voltar outra vez a seguir a ver outro detalhe da sua visão. É porque é o maior problema que nós teve o espiritismo, e temos mesmo na nossa linguagem, é as interpretações. A nossa linguagem é sempre mais curta, nunca conseguimos reproduzir, muitas vezes dizendo assim, não tenho palavras para dizer o que sinto. A nossa linguagem é sempre mais curta que o que nós estamos a pensar. E muitas vezes temos apenas um vocábulo que significa várias coisas. Dou exemplo da religião, mas dou outros. Ok? Dou-vos outro exemplo. Sei lá, eu creio que falamos aqui... Por exemplo, leis morais. Leis morais é uma das partes do livro dos Espíritos, a terceira parte. E lá vem, logo na caracterização das leis morais, na pergunta 615, vem dita assim: a lei natural ou lei divina, que integra as leis físicas e as leis morais, quais são as características dela? Portanto, é perguntado, é eterna? E a resposta que está escrita, é: a lei natural é eterna e imutável como o seu Criador. Não pode ser tão eterna quanto o Criador, não é? Se é a lei de Deus, foi criada por Deus. Portanto, não pode haver nada, muito menos uma obra dele, que é a sua lei. Ele criou a sua lei. Portanto, não pode ser, a lei dele, de Deus, não pode ser tão eterna como o seu Criador, certo? Também não pode ser imutável. Dou-vos um exemplo. Então, imutável significa que não muda. Ok. Então, vamos olhar para a lei da reprodução. Por exemplo, lei da reprodução, lei moral da reprodução, regula o controle das espécies, a possibilidade de encarnarmos, portanto, de encarnarmos num corpo físico, e o amor. É isto que responde isto. Já ouviram dizer que na evolução dos mundos nós estamos num planeta de regeneração de expiação e provas, a caminho de um planeta de regeneração. Mas lá na escala lá de cima, aos planetas divinos, onde a matéria já não tem expressão nenhuma, é tudo espiritual. Então não há corpos físicos, então não há reencarnação, então não há reprodução. Então, uma lei moral imutável? A lei moral da reprodução é imutável? Não, é imutável neste planeta, onde há encarnações para cumprir, onde há reprodução de corpos físicos. Mas também há outra. Podeis olhar para a lei moral da destruição. A lei moral da destruição regula também outras duas coisas. Regula o fim útil dos despojos físicos, as carcaças dos animais. Nós matamos os animais e damos-lhe um fim útil, comemos. Ou dos vegetais, matamos os vegetais e damos-lhe um fim útil.
esta é uma das razões para a lei moral da destruição. É bem proceder quando se dá um fim útil aos restos. E a outra é o controlo da reprodução, controlo das espécies. Ora, num planeta em que não haja espécies físicas, que não haja reprodução, que não haja carcaças para dar um fim útil, imutável, estão a ver? Está incorreto? Não está incorreto. O problema é a linguagem. Uma coisa é o conceito. Por isso é que se exige que a nossa fé seja raciocinada. Não vos ponhais a ler qualquer coisa porque seja assinada pelo nome muito pomposo, sem que aquilo vos faça sentido. E podeis encontrar até no livro dos Espíritos, mas o livro dos Espíritos não é escrito por homens? Não foi escrito por um homem? Ele não entendeu o que lhe foi dito através dos médios, e quem estuda a mediunidade sabe que a mediunidade tem filtros, não é? Não há médiuns super mecânicos, não, há uns filtros, tem que usar a linguagem, esta ferramenta que não consegue reproduzir tudo. Estão a ver? Portanto, e ele endereça estas questões e vai tornar endereçadas. Portanto, daí ele dizer que é preciso uma casa, é preciso um ensino para exatamente abater todas estas questões, tentar aplanar todas estas questões de interpretação, a publicidade do que se faz e as viagens, entendamos hoje como eventos espíritas de outros, ou que nós vamos fazer a outras casas, ou que outras casas vêm fazer a nós, no sentido também de unificarmos a interpretação da doutrina. Ele, na sua visão, tem a dita Constituição do Espiritismo, e de 10 pontos que ele aqui tem, eu chamo a atenção de novo deste, o segundo, dos cismas. E ele diz exatamente lá isto, que a solidez da doutrina se baseia em 3 pontos. E isto vem vertido, esta Constituição Espiritismo vem vertido na Revista Espírita, 1868, em dezembro. Num primeiro ponto ele diz assim: evitar interpretações contraditórias. Tudo na linha em que vimos a falar. Ok? Isto é, aquilo que nós escrevermos ou que nós dissermos, que não tenhamos o cuidado de transmitirmos de uma forma clara. Ok? Perfeita não é possível, mas clara, para evitarmos isto e contribuirmos para a unidade, ok? Por outro lado, ele diz que não sair do âmbito das ideias práticas. Isto é certo, diz-nos a nossa história, diz-nos a nossa experiência que as utopias de hoje, aquilo que é fantástico hoje, que ainda não se materializou hoje, às vezes, num futuro, realiza-se, é verdade. E ele avisa que, mesmo assim sendo, e mesmo que nós pensemos que isso poderá acontecer, enquanto não pudermos racionalmente justificar que assim é, saibamos deixar que o amanhã venha justificar isso. Portanto, e não sair das ideias práticas, isto é, quando nós afirmamos algo, se possível tenhamos um exemplo para mostrar como é. Ensaiei aqui convosco alguns, ok? Devemos ter isto, ok? E não irmos nas utopias. Há uma investigação, há caminho para fazer, mas até a coisa solidificar, calma, ok? Por fim, ele diz que um terceiro ponto é não imobilizar-se no presente, sob pena de morrer, como qualquer doutrina. Isto é, o Espiritismo não terminou com a morte de Kardec. Nós hoje somos os herdeiros disso e temos a grande responsabilidade de o desenvolver. De novo, vou-vos dar outro exemplo ainda nas leis morais. Nas leis morais, quando se fala da lei moral da reprodução, essa que não é válida aqui, mas não será válida num planeta divino, fala, na altura, para Kardec, há 160 anos, quais eram os tipos de relações sociais com vista à reprodução. Era o casamento heterossexual e era o celibato, quer dizer, o celibato por omissão, porque não contribui para a reprodução. Quem é celibatário, por mais que pinte, não chega lá, não ajuda outros a encarnar, e era a união de sexos opostos, como ainda é hoje. Ele não falou nessas outras relações que são uma realidade no nosso tempo, as relações do mesmo sexo.
certo? Não está lá. Mas a casa espírita, nós que temos esse, não é problema, não vou chamar de problema, temos este evento pela frente, temos que saber interpretá-lo, certo? Portanto, o Espiritismo não termina com Kardec, hoje é preciso. Claro que, baseando no que ele nos ensinou, é fácil lá chegar-se. A lei da reprodução serve duas coisas, que é permitir outros encarnarem, não é? É um ato de caridade. Serve a caridade de permitir outros terem um corpo e encarnarem. E responde ao amor. São estas as duas vertentes a que responde esta lei. Se a gente olhar para uma relação homossexual, olha, permitir outros encarnar não vai permitir. Está como o celibatário. Mas o celibatário, claro que não vai contribuir, mas se não for por egoísmo, por fugir às responsabilidades de família, etc., conta a intenção e é válido. Há espíritas celibatários, há várias religiões que defendem o celibato. Bom, portanto, mas que não contribuem para a reprodução, não contribuem. Esta parte da lei eles não vão. No casamento homossexual, se houver amor, uma parte está cautelada. Não está cautelada a outra, como o celibato também não está. Estão a ver? Nós temos que poder raciocinar. Não é? Não está escrito? Não. Estamos noutro mundo. Portanto, não imobilizar-se no presente. Desenvolver para o futuro. Sou pena de nós deixarmos morrer esta doutrina. Portanto, está sempre disponível para aceitar outras verdades. Ele diz isso na Gênesis, ele refere isto. Portanto, haver a tolerância, e ele escreve isto, são palavras dele: se tenho razão, todos acabarão por pensar como eu. Se estou em erro, acabarei por pensar como os outros. Portanto, isto é, temos direito a ter a nossa razão, a nossa verdade, mas nunca se esqueçam que a nossa verdade é só uma versão da realidade. O vizinho do lado tem a sua verdade também e tem o mesmo direito a tê-la, porque não tem opção. Nós temos que ver a realidade e temos que interpretá-la segundo a nossa experiência, os nossos conhecimentos e o objetivo que nós estamos a estudar. Mas outro ao lado vê de outra maneira. É a história do copo com metade de água. Um dizem, está meio vazio, outros dizem, está meio cheio, e eu digo, está 50% de água e 50% de ar, e os três temos razão. Os três estamos certos. Três verdades distintas. Portanto, agora temos é que contrastar estas várias visões da mesma realidade, porque são três aspectos diferentes da mesma realidade. Se nós conseguirmos abranger tudo isto, ficamos mais ricos. E não fazermos fim-capé. Ok? Estamos sempre disponíveis para, se melhor verdade se revelar, a assumir. E ele diz isso na última obra que aqui lidamos com ela, a Gênesis, quando fala da natureza da doutrina espírita, no capítulo 1, parágrafo 55, da parte final da Gênesis, da natureza da doutrina espírita, ele diz isso: o espiritismo segue ao lado das outras ciências, e se em algum momento outra ciência revelar uma verdade melhor que o espiritismo tem, olha, passa a pensar como os outros. Há que ser tolerante. A tolerância é filha da caridade. Temos que poder escutar as outras verdades. Se conseguirmos convencer o outro com a nossa argumentação prática, justificada, que a nossa verdade parece melhor que a dele, devemos dizer. Agora, não vamos nem aborrecer nem tarde. Cada um tem que chegar a... Porque se eles estiverem em erro, vai acabar a pensar como nós. Mas se nós estivermos em erro, vamos começar a pensar como ele. Ok? Meus amigos, depois, por fim, o credo espírita tem um preâmbulozinho, tem uns princípios fundamentais, reconhecidos como verdades inconcussas e tal. Esta parte não é bem de Kardec. Sim, há ali algumas Kardec, mas é tipo um epílogo que o Lemari, o homem que é presidente da livraria espírita, interpreta das partes de Kardec. Não é exatamente de Kardec, é uma espécie de um epílogo de um livro. Há os prefácios e há os epílogos, é uma espécie de um epílogo de um livro. Mas não deixa de ter verdade, apela exatamente aos princípios fundamentais da doutrina, torna a lembrar a tolerância, a união de verdades, a evolução, não cair no imobilismo. E pronto, esta é a obra que eu me propunha falar sobre ela hoje. O que eu
consultei para vos trazer esta palestra são estes livros que aqui estão, a começar pelas próprias obras póstumas, os vários livros da codificação básica, porque, como vos disse, isto é o testamento doutrinário, e então há coisas, reconhecem-se aqui, coisas que depois vamos apanhá-las aqui, e aqui também o tal livro que é o Espiritismo, que vos falei, a propósito dos tratores do Espiritismo, daquele capítulo dos tratores do Espiritismo das obras póstumas, se repararem logo no início do que é o Espiritismo, vem lá argumentações, o cético, o religioso, enfim, há uma coisa muito gira, e são links de filmes que aqui vimos, e eu estou a gravar isto como habitualmente, vou publicar neste canal de Espiritismo JG, estarei à vossa disposição para qualquer pergunta sobre esta obra, sobre outras, qualquer coisa do Espiritismo, e se não houver tempo para mais e quiserem interagir comigo, tem aqui o meu e-mail, espiritismo.jg@gmail.com, e pronto, estou à vossa disposição. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, vocês são muito generosos para mim. Vamos tranquilizar-nos. Vamos unir-nos através do nosso pensamento numa homenagem a este nosso irmão, Allan Kardec, ou Hippolyte Rivail, que nos deixou este legado maravilhoso, que hoje estudamos e dele aprendemos a orientar a nossa vida na direção do progresso sem fim. Mas aproveitemos a oportunidade para irmos mais além, agora que a nossa homenagem a esta figura insigne está prestada. Vamos mais além, mais fundo, mais longe, mais acima, e vamos endereçar uma palavra, uma prece ao Criador, que criou esta figura, que nos deixou este testamento doutrinário maravilhoso, que nos criou a nós, que nos criou a tudo o que existe à nossa volta, e que nós vamos descobrindo, e a que nós chamamos Deus. E tal como um emissário dele, um irmão mais evoluído que nós, de nome Cristo, nos ensinou, devemos, ao orar, fazê-lo endereçando três coisas. Endereçando um louvor, endereçando um agradecimento e endereçando um pedido. Assim, unamo-nos para mais uma vez louvar o Criador desta realidade para a qual a nossa linguagem não tem palavras suficientes e que a torna apenas mais maravilhosa ainda, uma vez que a definição nos escapa. Mas se por um lado nos escapa, por outro lado nos motiva a não ficarmos paralisados no presente, como dizia Allan Kardec, que desenvolvamos a nossa fé através da nossa razão, que vamos questionando. Mas criar uma obra destas é de louvor. É a única que conhecemos. Louvado seja o Senhor por isso. Mas agradeçamos-lhe também pelo facto de hoje aqui estarmos apoiados neste testamento doutrinário
que nos aponta para a constituição desta doutrina e nos chama a atenção dos cismas, como aqui vimos, e nos faz ver e nos faz perceber o quão pequenos nós somos, mas o quão potente é esta ferramenta que Deus nos põe à nossa disposição, aqui e agora nesta encarnação, para nós, por nossa vontade e desde que o queiramos, evoluirmos mais depressa, encurtarmos as distâncias no nosso progresso, embora saibamos o que é infinito, mas ascender mais depressa a níveis de maior felicidade, de maior esclarecimento. Gratos sejamos por isso, gratos sejamos por sermos herdeiros deste testamento doutrinário do Espiritismo. Mas por fim, Senhor, pedir-vos que nos façais tolerantes, tal como dizia Allan Kardec nos seus apontamentos. Nós temos de estar sempre abertos para conhecer, escutar outras verdades e não nos apaixonarmos pela que temos, desde que reconheçamos que a razão nos leva a outro caminho. Isto é difícil, todos sabemos. E o nosso orgulho e a nossa vaidade fica comprometida quando trocamos a verdade que tínhamos por outra que nos disseram, porque não era nossa. Mero orgulho, mera vaidade, o inimigo maior do nosso progresso e nosso desenvolvimento. Por isso, vos pedimos, Senhor, ajudai-nos a ser tolerantes, o que significa ajudai-nos a ser caridosos, porque a tolerância é filha da caridade, e sem a caridade não há salvação, como também esta doutrina nos ensina. Bem-haja, Senhor, uma boa semana a todos.